Existe um evento na história da humanidade que desafia tudo o que conhecemos sobre lógica, física e possibilidade humana. Um evento tão impossível que, até hoje, cientistas, arqueólogos e matemáticos tentam explicar, mas não conseguem encontrar respostas naturais. Estamos falando da travessia do Mar Vermelho. E se eu te dissesse que cada detalhe desse milagre foi calculado com precisão matemática, que existem evidências físicas no fundo do oceano que confirmam exatamente o que a Bíblia descreve, o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga os milagres de Deus. Quando a Bíblia afirma que cerca de 600 mil homens saíram do Egito com Moisés, ela está revelando algo muito maior do que imaginamos. Não eram apenas 600 mil pessoas. Somando mulheres, crianças, idosos e servos, esse número ultrapassava facilmente 2 milhões de seres humanos. 2 milhões. Para você ter uma ideia, isso é mais do que a população de muitas capitais brasileiras hoje. Era uma verdadeira nação móvel atravessando o deserto em busca de liberdade. Imagine a cena. Milhares de famílias desmontando suas tendas improvisadas, reunindo seus poucos pertences, carregando crianças pequenas nos braços, guiando idosos que mal conseguiam andar. Além das pessoas, havia uma quantidade imensa de animais. A Bíblia diz que eles levaram rebanhos de ovelhas, vacas e cabras. O barulho devia ser ensurdecedor. Balidos, mugidos, choro de bebês, gritos de organização. Era um caos controlado, mas dirigido com propósito divino. Esse povo não estava apenas fugindo, eles estavam carregando promessas, esperanças e a certeza de que Deus os guiava. Agora vem a parte que mexe com a nossa mente. Se essa multidão de 2 milhões de pessoas andasse em fila única, ela se estenderia por mais de 300 quilômetros. 300 quilômetros. Isso significa que quando os primeiros alcançassem o Mar Vermelho, os últimos ainda estariam dentro do Egito. E a Bíblia afirma que todos cruzaram o mar durante uma única noite. Uma única noite. Como isso é possível? A resposta está na matemática divina. Engenheiros modernos estudam a logística de movimentação de multidões. É uma ciência exata. E o que eles descobriram sobre o Êxodo é perturbador. Uma multidão desse tamanho, com idosos, mulheres grávidas e crianças pequenas, só poderia avançar a uma velocidade de 2 a 3 km por hora. Se considerarmos que a travessia durou cerca de 8 horas, o tempo estimado do milagre, segundo registros históricos judaicos, a matemática nos leva a uma conclusão inevitável. Para que 2 milhões de pessoas cruzassem nesse período, o caminho não podia ser estreito. Tinha que ser largo, muito largo. Cientistas e arqueólogos calcularam que o caminho aberto pelo mar deveria ter no mínimo 5 a 7 quilômetros de largura. Não estamos falando de um corredor apertado entre duas paredes de água. Estamos falando de uma autêntica avenida divina, uma autoestrada sobrenatural. E o mais impressionante é que não bastava apenas abrir as águas. O solo precisava estar completamente seco e firme. Imagine carregar crianças, guiar animais, puxar carroças em um terreno lamacento ou irregular. Seria impossível. Mas a Bíblia é clara. Eles passaram a seco sem afundar, sem escorregar, como se o caminho tivesse sido pavimentado pelo próprio Criador. Cada elemento do Êxodo aponta para algo extraordinário. Não é apenas uma história de libertação. É uma demonstração de como Deus organiza o impossível. O milagre não está apenas na separação das águas. Ele está em como cada detalhe foi ajustado com precisão cirúrgica. O número de pessoas, o tempo da travessia, a largura do caminho, a firmeza do solo, tudo calculado, tudo perfeito, tudo impossível para os homens, mas simples para Deus. E se você está gostando desse conteúdo e quer continuar descobrindo os segredos mais profundos da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana trazemos histórias que vão fortalecer sua fé e abrir seus olhos para o poder de Deus. E deixe nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Queremos conhecer você melhor. A cena é uma das mais dramáticas de toda a Escritura. À frente, o Mar Vermelho. Atrás,
o exército mais poderoso e temido do mundo antigo. No meio, um povo desesperado, sem armas, sem defesa, sem saída aparente. Era a madrugada. O medo se espalhava como fogo entre os israelitas. Eles olhavam para trás e viam a poeira levantada pelos carros de guerra egípcios. Olhavam para frente e viam apenas água. Estavam encurralados. Mas Deus não havia trazido o povo até ali para ser destruído. Ele havia preparado um milagre que desafiaria todas as leis naturais e deixaria marcas eternas na história. Moisés, obedecendo à voz de Deus, estende sua vara sobre o mar. E nesse momento, algo extraordinário acontece. Um vento fortíssimo começa a soprar do Oriente. Não era um vento comum, era direcionado, sustentado, calculado. Esse vento não apenas empurrou as águas para os lados, ele também secou o fundo do mar, transformando o leito aquático em solo firme. Esse é um detalhe essencial, que muitos ignoram. O milagre envolvia tempo, força, engenharia divina e cálculo exato. Registros do Talmud e de antigas tradições judaicas sugerem que o milagre aconteceu durante a noite e durou entre 6 e 8 horas. Isso é extraordinário. Para que milhões cruzassem nesse tempo, o mar não se abriu em um canal estreito. Ele se abriu em uma faixa ampla, como um vale entre montanhas líquidas. As paredes de água descritas no livro de Êxodo ganham aqui uma nova dimensão. Não eram apenas curiosidades visuais, eram estruturas sobrenaturais sustentadas pela mão de Deus, desafiando a gravidade e a física. E aqui vem algo que vai deixar você ainda mais impactado. Evidências modernas reforçam essa descrição bíblica. Oceanógrafos e geólogos estudaram a topografia submarina do Golfo de Aqaba e descobriram algo incrível. Existe uma elevação natural no fundo do mar, uma espécie de ponte submersa. Esse caminho possui inclinações suaves e largura suficiente para que uma multidão gigantesca pudesse cruzar sem obstáculos. Isso transforma o relato bíblico em algo plausível, até mesmo aos olhos da ciência moderna. Embora a explicação permaneça sobrenatural, esse caminho natural revelado por tecnologia de sonar não aparece por acaso. Sua largura e inclinação são ideais para uma travessia em massa, com animais, carros rudimentares, idosos e crianças. A precisão dos detalhes mostra que Deus não apenas criou um milagre. Ele o desenhou com a exatidão de um arquiteto divino. O Mar Vermelho não foi apenas dividido. Ele foi moldado, transformado em um corredor de libertação, planejado desde a fundação do mundo. O impacto visual desse milagre é quase cinematográfico, Tom te imaginé. Você está andando entre duas muralhas gigantescas de água. O vento ainda sopra forte. O cheiro de maresia preenche o ar. Crianças olham para cima e veem peixes nadando entre paredes transparentes. Anciãos apressam o passo, enquanto o solo firme abaixo dos pés confirma que estão no caminho certo. Era como caminhar pelo coração do impossível, com Deus guiando cada passo, cada respiração, cada batida do coração. E enquanto os israelitas passavam em segurança, o exército egípcio se aproximava. Mas o tempo de Deus é preciso. A travessia foi concluída com perfeição. Quando o último hebreu pisou em terra firme, quando a última criança foi carregada para a margem oposta, as águas voltaram ao seu curso. O mesmo mar que foi instrumento de salvação para Israel tornou-se sepultura para os opressores. Um evento que mudou não apenas o destino de um povo, mas a história inteira da humanidade. Por séculos, estudiosos tentaram localizar o ponto exato da travessia do Mar Vermelho. A tradição apontava para áreas rasas no norte do Egito, próximas ao atual canal de Suez. Mas essas regiões não correspondem à descrição bíblica. São águas rasas demais, sem profundidade para formar muralhas de água ou sepultar um exército inteiro. Foi então que arqueólogos olharam para outro lugar: o Golfo de Aqaba. O Golfo de Aqaba possui profundidades superiores a 100 metros. Isso o torna geograficamente muito mais compatível com a magnitude do milagre descrito nas Escrituras.
E é exatamente nesse local que pesquisadores como Ron Wyatt afirmam ter encontrado evidências surpreendentes. Usando mergulho profundo e tecnologia de sonar, foram identificadas formações de corais em padrões circulares. Essas formações parecem rodas e não são estruturas naturais. A simetria e repetição indicam origem artificial. Esses padrões de coral são encontrados em áreas onde, segundo o relato bíblico, o exército egípcio teria sido destruído. São formações que coincidem perfeitamente com as descrições de carros de guerra da 18ª dinastia do Egito. O mais impactante é que por baixo dos corais existem objetos metálicos preservados, corroídos pelo tempo e pela água, mas ainda identificáveis. Para os arqueólogos bíblicos, trata-se de uma assinatura divina deixada no fundo do mar como testemunho eterno. Outros objetos também foram identificados: eixos de rodas, ossos humanos e de cavalos espalhados em padrões que sugerem um colapso caótico. Não uma batalha terrestre organizada, mas uma catástrofe aquática repentina e avassaladora. As correntes do mar naquela região ajudam a conservar esses restos em pontos específicos, onde ainda hoje podem ser localizados por mergulhadores. A ciência moderna pode negar a intervenção divina por preconceito filosófico, mas não pode ignorar os achados físicos que estão ali, no fundo do oceano. A topografia submarina revela ainda outro detalhe espantoso. Existe uma faixa elevada no fundo do mar, como se fosse um caminho natural, uma ponte de areia entre duas profundezas abissais. Esse caminho liga as margens do Golfo de Aqaba e possui largura e declive, perfeitos para que uma multidão imensa o cruzasse com segurança. Nenhum outro ponto do Mar Vermelho possui essas características tão específicas. Para os oceanógrafos, a coincidência é desconcertante. Um caminho natural, com solo firme e largura ideal, situado exatamente onde os relatos antigos indicam a travessia. A ciência pode levantar hipóteses naturalistas, mas não consegue explicar por que esse caminho está ali, com dimensões tão precisas, no lugar exato. Para Aquemcrek, é mais uma prova de que Deus prepara o terreno antes mesmo de o povo precisar atravessá-lo. Ele não age de última hora, ele planeja com antecedência eterna. Essas descobertas são relativamente recentes, e muitas delas foram recebidas com ceticismo pela academia secular. Mas os registros continuam se acumulando. Fotografias submarinas, registros detalhados de sonar, testemunhos de mergulhadores profissionais. Tudo isso cria um mosaico impressionante de evidências físicas. Cada artefato, cada formação coralina, cada detalhe topográfico aponta para o que a Bíblia sempre declarou com autoridade. O mar se abriu, o povo passou. Os inimigos foram destruídos de forma sobrenatural e definitiva. O cenário muda drasticamente assim que o último israelita alcança a outra margem. Atrás deles, o exército egípcio avança em formação cerrada, confiante de que o mesmo caminho aberto também lhes traria vitória e vingança. Eram os carros de guerra do faraó. Cerca de 600 carros conduzidos pelos soldados mais temidos e treinados do mundo antigo. A poeira se levantava enquanto as rodas de ferro cortavam o solo seco do leito marinho. Mas o tempo de Deus já estava determinado. A paciência divina tinha um limite exato. A Bíblia descreve com precisão cirúrgica o que aconteceu naquela madrugada. No turno da vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército egípcio e os transtornou. O termo transtornar aqui carrega o peso de uma intervenção sobrenatural que rompe com a ordem natural. As rodas dos carros começaram a sair dos eixos. Os cavalos se desgovernaram em pânico. Os soldados se viram completamente impotentes diante de uma força invisível e irresistível. Era um momento em que Deus revelava sua justiça perfeita. O terror tomou conta dos egípcios. O mar, que momentos antes parecia um caminho seguro, agora se tornava um beco sem saída mortal. Os gritos de comando se misturavam ao barulho de metal rangendo e cavalos em pânico absoluto. Quando olharam para cima, perceberam algo que nenhum guerreiro estava preparado para ver. As paredes de água começaram a ruir sobre eles. Não foi uma enchente qualquer, foi uma avalanche líquida comandada por Deus.
Segundo o livro de Êxodo, as águas voltaram à sua força normal no momento exato em que os egípcios estavam no meio do mar. Não houve chance de fuga, escape, nenhuma possibilidade de sobrevivência. O mar, que momentos antes havia sido uma estrada de libertação para Israel, agora era um instrumento de juízo divino contra a opressão. Cada onda que se fechava sobre os soldados era um selo divino de que a opressão havia terminado para sempre. O livro de Deuteronômio confirma com clareza: nenhum egípcio sobreviveu para continuar perseguindo o povo de Deus. Foi uma libertação completa, total, sem risco de retorno ao cativeiro. Deus não apenas abriu o caminho, ele também fechou as portas do passado e o fez de forma definitiva, visível e absolutamente incontestável. Aquela geração nunca mais esqueceu o que viu naquele dia. Era impossível duvidar de um Deus que controla os elementos naturais com tanta precisão e autoridade. Para os israelitas, o milagre foi muito mais do que físico. Foi também emocional e espiritual. Aquela travessia simbolizava o fim de uma era de escravidão e o início de uma jornada de liberdade prometida. Moisés e o povo cantaram juntos: o Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Eles compreenderam que o mesmo mar que salvou também julgou. A salvação e o juízo vieram do mesmo ato divino, numa só noite, no mesmo cenário impressionante. A cena grevou-se no coração do povo para sempre. Cada israelita que caminhou entre as águas, que ouviu o estrondo das muralhas líquidas se fechando, que viu os carros egípcios submergirem nas profundezas, sabia que testemunhava o impossível se tornando real. Era a assinatura divina de um Deus que não apenas promete, mas executa seus planos com perfeição absoluta. E o mar voltou ao seu lugar. Mas o mundo jamais foi o mesmo depois daquela noite histórica. Nas últimas décadas, os avanços da ciência permitiram investigar fenômenos antigos com precisão inédita. Geólogos, oceanógrafos e arqueólogos passaram a estudar as camadas de sedimentos marinhos no Golfo de Aqaba, buscando evidências de eventos catastróficos. E o que encontraram surpreendeu até os mais céticos. Marcas claras de uma perturbação súbita e violenta nas camadas do fundo marinho, datadas exatamente do período estimado para o êxodo bíblico. Essas camadas mostram uma ruptura violenta, como se uma massa colossal de água tivesse se deslocado abruptamente e depois retornado com força devastadora. Para os cientistas que não creem, isso é apenas um enigma geológico sem explicação. Para os que conhecem a história bíblica, é mais uma confirmação poderosa de que o Mar Vermelho não apenas se abriu, ele também se fechou com violência calculada e precisão divina. A Bíblia narra o evento como uma ação direta de Deus. A ciência agora mostra que algo realmente aconteceu. Estudos meteorológicos apontam que existe um fenômeno raro em regiões como o Golfo de Aqaba. Ventos extremamente fortes, vindos do leste, que podem deslocar massas de água temporariamente. No entanto, esse fenômeno natural dura no máximo 3 horas e só expõe pequenas faixas de solo. Para que 2 milhões de pessoas cruzassem em 8 horas, seria necessário um vento contínuo, extremamente forte e milimetricamente coordenado, algo que foge completamente às possibilidades naturais conhecidas. Os oceanógrafos afirmam que os padrões de corrente marítima no Golfo são altamente complexos e imprevisíveis. Para que um caminho como o descrito na Bíblia fosse exposto, seria preciso um alinhamento absolutamente improvável entre vento, maré e estrutura do solo marinho. Ainda mais impressionante é que a corrente marinha da região arrasta objetos pesados, como carros de guerra ou corpos, para áreas específicas, justamente onde mergulhadores encontram artefatos até hoje. A inclinação do caminho submerso entre as margens também chamou a atenção dos pesquisadores. Trata-se de uma descida suave e contínua, sem quedas abruptas ou obstáculos perigosos. Isso é absolutamente crucial. Um povo com crianças, idosos e animais só poderia atravessar por um terreno assim. Não é uma trilha acidentada e perigosa. É como se alguém tivesse moldado aquele fundo marinho exatamente para servir como ponte entre a escravidão
e a liberdade prometida. Essa combinação impressionante de fatores naturais. Topografia perfeita. Ventos impossivelmente constantes. Sedimentação interrompida de forma abrupta. Tudo isso aponta para um tipo de milagre que não contradiz a ciência, mas a transcende completamente. O que Deus fez naquele dia não foi mágico no sentido ilusório. Foi matematicamente perfeito, sobrenaturalmente preciso e eternamente memorável. Ele não agiu fora das leis físicas que ele mesmo criou. Ele as usou para demonstrar seu domínio absoluto sobre toda a criação. Muitos cientistas tentam desesperadamente reduzir o milagre a coincidências naturais ou fenômenos raros. Mas os próprios dados científicos os traem. São coincidências demais, com precisão demais, no lugar exato e na hora certa. E tudo isso para cumprir um propósito divino claramente definido. Libertar o povo de Israel com poder incontestável e deixar um testemunho visível para todas as gerações futuras. A ciência moderna não invalida o milagre do Êxodo. Pelo contrário, ela apenas reforça sua grandeza e impossibilidade natural. Após o milagre, o povo não apenas cantou, eles celebraram a justiça perfeita de Deus. O Cântico de Moisés, registrado em Êxodo capítulo 15, não é apenas um louvor emocional, é uma declaração teológica profunda. Ele diz com autoridade: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, o Deus que lutou por eles. Não usou armas humanas ou estratégias militares convencionais. Ele usou o próprio mar como instrumento. Mostrou que seu poder é absoluto e que sua fidelidade jamais falha. Essa canção ecoou por gerações inteiras, sendo lembrada e cantada sempre que o povo precisava de coragem renovada. O milagre também serviu como aviso solene aos inimigos de Israel. As nações vizinhas ouviram com terror o que aconteceu no Mar Vermelho. A travessia não foi apenas um ato de salvação para Israel. Foi uma demonstração pública e inegável de autoridade divina absoluta. Em Josué capítulo 2, Raobe diz algo revelador. Ela afirma que todos em Jericó já sabiam o que Deus fizera pelo seu povo no Mar Vermelho, e que seus corações estavam derretidos de medo. O milagre teve um alcance geopolítico impressionante. Ele alterou o equilíbrio de poder de todo o Oriente Médio antigo. Mais do que isso, a travessia foi um sinal profético poderoso. O mesmo mar que foi caminho de vida para os que criam, foi armadilha mortal para os que perseguiam. Deus estabeleceu ali uma verdade eterna e imutável. O mesmo milagre pode significar vida ou morte, salvação ou juízo, dependendo de onde você está espiritualmente. Para Israel, o mar foi liberdade. Para o Egito, foi juízo final. Isso revela um padrão divino consistente. Deus salva e julga com a mesma mão, segundo o coração e a fé dos homens. Os detalhes do milagre não foram registrados apenas para o povo daquela época. Foram cuidadosamente preservados para nós hoje. A Bíblia narra com precisão não apenas o que aconteceu, mas como e por que. Deus fez questão absoluta de deixar provas físicas, relatos escritos, detalhados, testemunhos cantados e transmitidos. Tudo isso para que cada geração soubesse que ele não é um mito religioso. Ele é um Deus real que age na história, intervém nos cenários mais improváveis e vence com armas invisíveis aos olhos naturais. Ao final daquela noite histórica, Israel já não era o mesmo povo. Não era apenas um povo livre fisicamente. Era um povo que conhecia a mão de Deus em movimento poderoso. Eles haviam visto o impossível acontecer diante dos seus próprios olhos e ainda teriam um longo caminho até Canaã, cheio de desafios e provações. Mas agora sabiam com certeza absoluta: onde houvesse o Mar Vermelho, haveria também uma mão estendida, pronta para abrir caminho onde não existe. Você percebe o que isso tudo significa para a sua vida hoje? O milagre do Mar Vermelho não foi apenas uma história antiga e distante. Foi um plano milimetricamente calculado para mostrar que Deus age exatamente quando o impossível se torna a única opção visível. Ele não apenas abriu um caminho onde não havia, ele cronometrou o vento.
inclinou o fundo do mar, posicionou cada detalhe com precisão para que nada desse errado. E se ele fez isso por um povo escravizado há mais de 3.000 anos, o que ele não pode fazer por você hoje? Quantas vezes você se encontra diante do seu próprio Mar Vermelho, uma situação sem saída aparente, onde a lógica humana diz que acabou? Talvez os números não fechem, talvez a pressão esteja vindo de todos os lados. Talvez você esteja encurralado entre o passado e o futuro. Mas a verdade que a Bíblia nos mostra é simples e poderosa. Quando Deus entra na equação, o impossível não só se torna possível, ele se transforma em testemunho vivo. A pergunta que fica é esta: você está disposto a dar o primeiro passo na direção do milagre? O mesmo Deus que partiu o mar com exatidão divina continua agindo em silêncio nos bastidores da sua vida neste momento. Ele ainda guia, ainda liberta, ainda destrói os inimigos quando tentam te impedir. Mas o passo de fé precisa ser seu. Você vai esperar as águas se abrirem para só então confiar? Ou vai confiar primeiro e ver as águas obedecerem à sua fé? Agora eu quero saber de você. Qual é o mar vermelho que você está enfrentando hoje? Escreva nos comentários. Meu mar vermelho é... E compartilhe. Qual situação você está esperando que Deus transforme? Sua história pode inspirar e fortalecer a fé de outras vidas. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a Bíblia com mais profundidade e clareza, não esqueça de curtir esse vídeo agora, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Toda semana estamos aqui trazendo histórias bíblicas que não são apenas antigas, são vivas, poderosas e reveladoras. O seu milagre começa com a sua fé, e o seu caminho pode estar prestes a se abrir neste exato momento. Deus já preparou o chão firme. Agora cabe a você dar o primeiro passo de fé. Abraços e fique com Deus.